E aí, tranquilão? Rapaziada do nono ano militar, aqui é o tio Vicente e a gente vai começar a nossa aulinha sobre racionalização. A racionalização é uma matéria que te passa uma missão simples para que você execute. Então, na racionalização, é uma matéria que ela vai te passar uma missão simples e fala assim: executa essa missão aí, aluno. Isso aí, é isso que a racionalização quer. Dá uma olhadinha. A sua missão é retirar a raiz do denominador. Como assim, professor? Você vai ter casos desse tipo aqui, ó. 1 sobre raiz de 3. 2 sobre raiz de 7. Raiz de 33 sobre raiz de 123. Bom, você tem raízes desse tipo. Pode ser raiz cúbica também. 5 sobre raiz cúbica de 2. Y sobre a raiz 7 de x. O que te incomoda quando você vê isso aqui? Tudo, professor. Não é tudo. Para de ser chato, aluno. Bom, o que te incomoda é o denominador com a raiz. O denominador com radical. Isso aqui está te incomodando muito. Sempre que você ver uma fração na qual a parte de baixo, que é o denominador, for uma raiz, for um radical, você vai se sentir incomodado e vai querer tirar essa raiz daí. Como que você vai fazer isso? Bom, aí entram as nossas técnicas. A primeira e a mais importante que vocês têm que saber, não tem jeito, vocês têm que saber, porque a maioria dos alunos sabe. Então, vocês têm que saber para ficar muito bom. As outras você vai se destacar, mas isso aqui, a primeira técnica é o básico. Quando você tem uma raiz, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, e tem que tirar a raiz do denominador, porque essa é a sua missão, essa é a missão da racionalização. Primeiro passo, só para a conta ficar bonitinha, eu vou repetir o 1 sobre raiz de 2. Repetir. Você está vendo o raiz de 2 que está embaixo? Eu vou multiplicar por ele embaixo e por ele em cima. Por que você está multiplicando assim, professor? Raiz de 2 sobre raiz de 2 é quanto? É 1. Porque duas coisas iguais dividindo, então a conta não muda nada. Se você multiplicar embaixo e em cima pelo mesmo número, não vai mudar em nada o seu resultado. Se você multiplicar embaixo por 1 milhão e em cima por 1 milhão, não vai mudar em nada o seu resultado, porque 1 milhão sobre 1 milhão é 1. Então, por isso que eu multipliquei embaixo e em cima. E por que você multiplicou por raiz de 2? Porque essa raiz de baixo está te incomodando, não está? Então você quer pegar ela e elevar ao quadrado. Elevar ao quadrado para poder simplificar, porque raiz de 2 vezes 1 deu raiz de 2, já coloquei aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado. Aí, simplificando aqui, ó, isso fica raiz de 2 sobre 2. Pergunta que os alunos fazem geralmente nas aulas. Como aqui não tem alunos, eu vou repetir a pergunta. Professor, posso pegar essa parada aqui e elevar ao quadrado? Não. Se você pegar isso aqui, ó, vou até fazer de lápis, para que você não consiga ver mesmo, não copie, e elevar ao quadrado. Isso aqui você vai estar mudando a sua conta. Você não vai estar racionalizando. Vai deixar de ser 1 sobre raiz de 2 e vai virar outro número. A racionalização é multiplicar, quando é um caso simples assim. Você vai multiplicar pela raiz embaixo e pela raiz em cima, de forma com que você corte o índice com o expoente. Que era o quadrado, você cortou com a raiz quadrada. Vamos fazer outro exemplo para você entender que é facinho. Aluno, uma coisa legal que você pode fazer na sua casa é pausar o vídeo agora, já que você está aí, e tentar resolver sozinho. Olha para de cima e tenta resolver sozinho. Se você conseguir, está de parabéns. Avisa aí o seu responsável, a pessoa que bota a comida dentro de casa. Vamos lá. Multipliquei por raiz de 3 embaixo, multipliquei por raiz de 3 em cima. Aí agora é só a gente fazer. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Pode simplificar, não pode? Opa, simplificou. Raiz de 3 sobre 3. Alguns alunos fazem um pouquinho mais rápido, sem botar esse passo no papel. Então, se você é um desses alunos, está perfeito, está certo. Eu estou fazendo aqui do jeito tradicional, um pouquinho mais longo. Outro exemplo, hein? Aluno,
dá aquele pause e tenta fazer, depois você corrige. Vamos lá. 2 sobre raiz de 5. 2 sobre raiz de 5. Você vai multiplicar por raiz de 5 embaixo e vai multiplicar por raiz de 5 em cima. Qual é o resultado que você encontra? 2 vezes raiz de 5, tá, 2 raiz de 5, nada mudou, nada mudou. E aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Ah, pode simplificar, professor. Obrigado, aluno. Simplifiquei, ficou 2 raiz de 5 sobre 5. Amado, isso que a gente está fazendo aqui pode parecer difícil de primeira, mas é matemática básica. Então faz e treina em casa com calma. Tem exercícios da sua apostila. Depois que acabar esse videozinho, tenta fazer os exercícios da sua apostila que falam sobre isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Passei aqui para a parte de trás, ó, aqui, mais exemplos, caramba, mais exemplos. Isso aqui é extremamente importante que você treine. Vamos fazer mais um exemplo aqui da raiz quadrada ainda. Tem raiz em cima e a raiz embaixo. A raiz de cima tem algum problema para você? Não, nenhum. O seu problema é com a raiz que está embaixo. A sua missão, o seu objetivo é retirar a raiz que está embaixo. Então vamos retirar. Para retirar a raiz de 5, essa aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido. Você vai multiplicar por raiz de 5 embaixo e por raiz de 5 em cima. Multiplicando aqui, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 5. Raiz de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado. Ou raiz de 25. Você pode simplificar aqui, não pode? Pode, professor. Corta essa parada aí. Cortei, aluno, essa parada aí. Então, raiz de 15 sobre 5. E acabou aqui. Racionalizamos. É só isso. Você conseguiu tirar a raiz de baixo. Agora, exemplo de baixo. Raiz quadrada de 4 sobre raiz cúbica de 2. Primeiro passo. Raiz quadrada de 4 tem como simplificar. Simplifica aí. Dá quanto? 2. Eu ouvi você falar da sua casa. Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2 não tem como. Repete aí, professor. Obrigado, aluno. Você me ajudando sempre, participando. Vamos lá. Amados, queridos, o problema aqui, a gente queria elevar ao quadrado para poder cortar o quadrado com a raiz quadrada. Cortar 2 com 2. Lembrando aí da aula de raiz, quando não aparece nenhum número aqui é o 2. Só para você lembrar. Vamos lá. Agora, qual o número que está aqui? 3. Então tem que elevar ao cubo. Como que eu vou fazer para que isso fique elevado ao cubo? Vamos pensar aqui um pouquinho. O expoente do 2 é 1. Quanto que falta para 1 virar 3? Quanto que você tem que somar no 1 para que ele vire 3? Ah, professor, 1 mais 2 costuma dar 3. 1 mais 2 costuma dar 3. Certinho, aluno. Então você vai multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 2. Só que toda operação que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. E em cima eu multipliquei por raiz cúbica de 2 elevado a 2. Isso é igual a 2 vezes raiz cúbica de quanto? 4. 4. Tinha que ter botado tudo de azul, professor. Eu, hein, fico escrevendo de duas cores e não sabe. Aqui, desculpa, não desculpa. Ó, o que eu fiz? 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 vezes raiz cúbica, 2 ao quadrado deu 4. E embaixo, raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2. É só somar os expoentes. Vai dar raiz cúbica de 2 elevado a 3. Aí você pode simplificar, ó. Simplificado, simplificamos. Aí dá 2 raiz cúbica de 4 sobre 2. Você já podia parar aqui. Só que como você é um aluno fenomenal, eu sei que você vai chegar aqui, ó, e vai simplificar de novo. O 2 com 2. Aí o seu resultado final fica sendo a raiz cúbica de 4. Tranquilo, aluno? Tranquilão, então vamos continuar. Mais um exemplo. Eu tenho 1 sobre raiz quinta de 9. O 9 é um número que você vai dar para fatorar ele, dá para simplificar ele, não dá? Dá, professor. Então isso aqui vai ficar 1 sobre
raiz quinta de 3 elevado a 2. Só isso. Você quer que esse expoente 2 aqui vire quanto? 5. Você quer que o 2 vire 5. Para você poder fazer o quê? Simplificar. Então, quanto que você tem que somar no 2 para que ele vire 5? 3. Então, isso aqui você vai multiplicar embaixo com a raiz quinta de 3 elevado a 3. Ó. Por quê? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 vai dar 3 elevado a 5. Aí você vai conseguir simplificar. Só que lembrando, tudo que você faz na parte de baixo, no denominador, você tem que fazer na parte de cima, no numerador. 3 elevado a 3. Isso é igual a raiz quinta de 3 elevado a 3, que já podia ter resolvido, tá? Só estou fazendo um pouquinho mais devagar agora. Raiz quinta de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. É só somar. 3 elevado a 5. Pode simplificar, professor? Pode, aluno. Simplificou aí. Raiz quinta. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, que é 27. Raiz quinta de 27 sobre 3, que você simplificou. Tranquilão, né? Tranquilão, facinho. Para finalizar, botei logo um exemplo aqui que tem letra, porque aí apareceu letra, não sei mais fazer. Aí é assim que o aluno age. Ó, vamos lá. Aqui, o x está elevado a 3. Você quer que ele fique elevado a 7. Para quê? Para poder cortar o expoente com a raiz, para que você possa simplificar. Você vai multiplicar por raiz sétima de x elevado a 4. Por que você está fazendo isso? Porque 4 mais 3 vai dar 7. No final você vai simplificar. Só que toda operação que você faz no denominador, você tem que fazer no numerador. Toda operação que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Então isso aqui vai dar 2 raiz sétima de x elevado a 4 sobre raiz sétima de x. 3 mais 4, 7. De x elevado a 7. Simplificando aqui, simplifiquei. Deu 2 raiz sétima de x elevado a 4 sobre x. Amador, querido, dadivoso, show. Finalizamos essa primeira técnica. Eu vou tomar um cafezinho e a gente volta para falar da nossa segunda técnica. Fala aí, aluno, voltamos aqui com a soma e subtração de raízes quadradas. É o segundo caso e é a segunda técnica que você vai aprender. Lembra que a gente está aprendendo técnicas. Aquela primeira foi uma técnica que servia para um tipo de caso e era uma questão de racionalização. Agora a gente vai aprender outra técnica que funciona para outro tipo de caso. Que outro tipo de caso? Quando a gente tem a soma ou a subtração, mas tem que ser com raiz quadrada, tá? Tem que ter uma raiz quadrada, pelo menos uma raiz quadrada, somando ou subtraindo. Aí a gente usa essa segunda técnica. Se eu tenho uma raiz quadrada, o meu objetivo é elevar o denominador ao quadrado, ou elevar cada parte ao quadrado. Para quê? Poder executar essa raiz, tirar essa raiz da minha vista, que ela está me deixando nervoso. Então, como que a gente tira essa raiz daqui? Elevando ao quadrado. Sorte nossa e como somos sortudos. Há algum tempo atrás, vocês aprenderam um produto notável chamado diferença de quadrados. Há algum tempo atrás, vocês aprenderam um produto notável que era chamado de diferença de quadrados. A diferença de quadrados era o resultado do produto da soma pela subtração. Então, se você tem um termo somando e você multiplicar pela diferença desse termo, pela subtração, você vai achar a diferença de quadrados. Olha, vamos ver no exemplo, que eu acho que é bem simples no exemplo. Isso aqui nós vamos comparar com a diferença de quadrados. Você sempre vai ter ou a soma ou a subtração. Então aqui no caso você tem a soma. Se você já tem a soma, você tem o quê? O x mais o seu y. Então vou anotar aqui. Você tem x mais y. Anotei. Tá faltando quem? X menos y. Então você tinha x mais y
Tava faltando x menos y. No caso aqui, quem está no lugar do x? Raiz de 3. Então, ó, raiz de 3 menos raiz de 2. Só que tudo que você faz embaixo, isso a gente viu com o anterior também, você tem que fazer em cima. Então, multiplicou por raiz de 3 menos raiz de 2 embaixo, tem que multiplicar em cima. Raiz de 3 menos raiz de 2. Vamos continuar? Vamos, professor. 1 vezes coisa feia, a gente já sabe que dá coisa feia. Raiz de 3 menos raiz de 2. 1 vezes coisa feia. Só que aqui, se liga só aí embaixo. Isso aqui é a mesma coisa do seu bruto notável. Isso aqui dá x ao quadrado menos y ao quadrado. Se você quiser fazer distributiva, pode também. Só que você vai ter mais trabalho e é desnecessário, porque você já conhece o produto notável. Vamos lá. Quem estava no lugar do x não era o raiz de 3? Então aqui, ó, como a gente multiplicou, ficou raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Você pode cortar ou simplificar aqui, ó, o quadrado com a raiz, simplificou, cortou. Aí agora, ó, só terminar. Raiz de 3 menos 2, menos raiz de 2, sobre. Cortou aqui, deu o quê? 3. Cortou aqui que deu o quê? 2. Isso aqui é igual a raiz de 3 menos raiz de 2, todo mundo sobre 3 menos 2, 1. Finalizou. Finalizou, finalizou. Professor, esse 1 embaixo é desnecessário de colocar, não é? É. Se é desnecessário, você pode até botar uma resposta mais bonita. Raiz de 3 menos raiz de 2. Essa é a sua resposta final. Mas isso aqui já estava bom o suficiente. Só que provavelmente, como você está fazendo uma prova múltipla escolha, como seus concursos são múltipla escolha, você vai ter essa resposta para marcar lá. Vamos fazer esse exemplo aqui de baixo também? Você tem, nesse exemplo, o x menos o y. Para virar o seu produto notável, cola aí. Você tem x menos y. Falta quem? X mais y. X mais y. Lembrando, aluno, se você quiser, dá aquele pausezinho e confere aí se você está conseguindo fazer. Você já viu a primeira, agora tenta fazer a segunda sozinho. Depois, se você conseguir, chama o seu responsável para contar para ele. Aqui era raiz de x menos raiz de 7 menos raiz de 5. Aqui é raiz de 7 mais raiz de 5. Só que tudo que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Raiz de 7 mais raiz de 5. Isso tem que ser igual. 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 5, eu vou deixar assim. 3 raiz de 7 mais raiz de 5. Professor, eu posso fazer a distributiva, ou eu posso fazer o chuveirinho. Como que era o chuveirinho? Esse com esse com esse. Faz aí, professor, na moral. Não vou fazer não. Por que não? Porque quando você escreve assim, já está na forma fatorada, tá? Se você fizer o chuveirinho, pode ser que você encontre outra resposta. Como a sua prova é múltipla escolha, você racionaliza até o final. Caso necessário, você faz a distributiva, o famoso chuveirinho. Então vamos lá. Isso aqui, essa multiplicação, tem que dar um resultado, que o resultado é x ao quadrado menos y ao quadrado. Só que no lugar do x você tem o raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado menos, no lugar do y, raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado. Pronto, aluno, pronto. Botei aqui o seu resultado. Agora é só terminar. 3 raiz de 7 mais raiz de 5. Lembrando, se quiser fazer distributiva, pode fazer, só que aqui não é necessário. Essa aqui é a melhor resposta mesmo. Raiz de 7 ao quadrado, simplificou, deu 7. Raiz de 5 ao quadrado, simplificou, deu 5. Então fica 7 menos 5. 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 5 sobre 7 menos 5, que dá 2. Acabou aqui, aluno, acabou. Aqui não tem nem como melhorar a sua resposta. Sua resposta final já é essa.
Se você achou essa resposta final, vai lá, chama o seu responsável, dá um abraço nele. Quer dizer, abraço não pode, né? Mas conta para ele que você conseguiu. Vamos lá. Outro exemplo. Agora, eu tenho um número e uma raiz quadrada, fazendo uma subtração. Se está fazendo a subtração, você tem que multiplicar pela soma. Quando você pega aqui, ó, x menos y e multiplica por x mais y, essa parte que está somando tem um nome bonito. Vocês sabem? Falem aí da sua casa que eu estou estudando aqui. Isso mesmo que vocês falaram. O nome bonito é conjugado. Então, x menos y vezes x mais y. O nome bonito dessa parte com sinal trocado é conjugado. Só que multipliquei pelo conjugado embaixo, ó, mesmos números, só troquei o sinal. Ah, professor, mas só tem uma raiz quadrada embaixo. Não tem problema, o jeito de fazer é o mesmo. Só que toda a conta que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Raiz de 3 mais raiz de 7 em cima também. Agora é só finalizar e executar, ó. 5 vezes 3 mais raiz de 7. Mesma coisa da questão anterior. Professor, eu gosto muito de fazer distributivo, eu gosto muito de fazer o chuveirinho. Posso fazer? Pode. É necessário? Não. Vamos lá. X menos y vezes x mais y é x ao quadrado menos y ao quadrado. É isso aí. Só que aqui em vez de x e y, você tem 3 e raiz de 7. Então você vai botar 3 ao quadrado mais menos raiz de 7 ao quadrado. Aí você corta aqui. Quadrado e raiz, cortou. Agora é só fazer suas contas. Em cima, se quiser fazer distributiva, repito de novo, pode. Só que é desnecessário. Vou só botar aqui 5 vezes 3 mais raiz de 7. Já é uma resposta linda. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 7 ao quadrado, simplificou aqui, deu 7. Ah, professor, essa subtração aí de baixo eu sei fazer, hein? Aí, se tu sabe fazer, arrasou. Vamos lá. 5, 3 mais raiz de 7. Repetir a parte de cima. Faz a subtração de baixo, aluno. 9 menos 7 deu 2. Aluno, você é perfeito. Por isso que você resolveu aqui agora. Tranquilo? Dá aquele pause de novo e tenta fazer de baixo. Pausou, tentou fazer, já conseguiu? Que isso? Vamos lá. Olha só. Raiz de 5 era raiz de 5 menos 1. Você vai multiplicar por raiz de 5 mais 1. E professor, tem raiz em cima. Não tem problema nenhum, cara. Deixa a raiz em cima quieta. Deixa ela lá de boa. Tranquilo? Raiz de 5 mais 1. O seu problema é com a raiz que aparece embaixo. Só mais uma vez. Aqui era x menos y e eu multipliquei por x mais y. Porque eu quero que o meu resultado vire uma diferença de quadrados. Pronto, é isso que eu quero do meu resultado. É isso que eu espero dele. Em cima, eu vou multiplicar a raiz de 2 vezes raiz de 5 mais 1. Pronto. Sobre. Embaixo vira uma diferença de quadrados. Vai ficar raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Fiz embaixo. Simplificou aqui, cortando. Fica raiz de 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 5, 1 ao quadrado dá 1, 5 menos 1. Continuando aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 5 mais 1 sobre 5 menos 1, 4. Acabamos a conta. Que? Você quer que eu faça distributiva, aluno? Caramba, hein? Ó, a pedidos especiais de você aí que falou da sua casa, nós vamos fazer a distributiva. Quando a gente escreve o resultado assim, já está um resultado lindo, maravilhoso. Só que teve um aluno que pediu para a gente fazer distributiva. Vamos lá, aluno. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Então, raiz de 10
raiz de 2. Todo mundo sobre 4. E acabou-se o que era doce. Fizemos a distributiva a pedidos especiais. Essa é a sua segunda técnica, show? A gente resolveu alguns exemplos dela. Eu vou dar uma breve pausa e a gente já volta com a terceira técnica. Fala aí, aluno. Última técnica que a gente vê sobre racionalização pura de raízes simples. Depois disso aqui, a gente vai entrar numa matéria chamada radical duplo. Só que até agora, a gente só está vendo a racionalização de raízes simples. Ah, professor, raiz cúbica é simples? É. Só que a gente viu na técnica anterior, que era soma e subtração de raízes quadradas. E agora, a gente está vendo soma e subtração, soma e diferença de raízes cúbicas. Para que você consiga fazer a raiz cúbica, você vai ter que lembrar desses dois produtos notáveis. A soma de cubos e a diferença de cubos. Anotei aqui, caso você tenha se esquecido. Isso aqui é a matéria da aula anterior. Vamos partir para o que interessa, a parte da racionalização. Quando você for fazer a racionalização, você sempre vai ter essa parte aqui. Ó. Ou você vai ter o A mais B, ou você vai ter o A menos B. Igualzinho no anterior. Só que esse A e esse B vão ser raízes cúbicas. Dá uma olhadinha aqui. Você tem raiz de 2 e raiz de 3. Então você está somando, você tem o A mais B. Vamos anotar, vamos anotar. Vamos anotar. A mais B. Raiz quadrada, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 3. Você multiplica isso, pode olhar no seu produto notável, por A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Para quê? Por que você multiplica isso? Porque você quer pegar o seu A e o seu B, que é raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 3, e transformar em A ao cubo mais B ao cubo. Aí, se os dois ficarem elevados ao cubo, você vai poder simplificar. Vamos fazer esse processo aqui com muita tranquilidade? Quem está no lugar do A? O raiz cúbica de 2. Quem está no lugar do B? O raiz cúbica de 3. Você vai pegar essa equação, que eu anotei aqui embaixo, e vai substituir. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3, que é o B, só estou substituindo, hein? Mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Isso aqui é produtos notáveis, tudo bem? A matéria que a gente teve em fevereiro. O seu professor deu para você em fevereiro. Módulo 2. Vamos lá. Só que tudo que você multiplica embaixo, toda operação que você faz embaixo, você tem que fazer em cima. Raiz cúbica de 2 ao quadrado menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui, ó, isso, aluno. Agora que a gente já reescreveu o que tinha que escrever, já botamos aqui substituindo o A e o B por raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 3, é só continuar a nossa continha. Vamos começar por baixo? Vamos, professor. Ó, isso vezes isso dava A ao cubo mais B ao cubo. No lugar do A, você tem raiz cúbica de 2. No lugar do B, você tem raiz cúbica de 3. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo. Como que você sabe que dá isso, professor? É o seu produto notável. Era o seu objetivo desde o início que desse esse resultado. Mais raiz cúbica de 3 ao cubo. Em cima, 2 vezes coisa horrorosa. Vamos já resolvendo a coisa horrorosa? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá quanto? 4. Isso aí, aluno. Menos raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Se o índice é igual, ó, você repete o raiz cúbica e multiplica os índices. 2 vezes 3 dá 6. Mais raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Pronto, aí, ó, pronto.
Pegamos essa parte que encontramos e vamos terminar de resolver aqui embaixo. Vamos lá. 2 raiz cúbica de 4. Só estou repetindo, tá? 2 raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 9. Repetir a parte de cima. Vamos agora resolver a parte de baixo. Simplificou aqui, deu 2. Simplificou aqui, deu 3. Então fica 2 mais 3. E professor, 2 mais 3 eu sei fazer. Que isso, hein, aluno? 2 vezes. Vamos repetir a parte de cima, depois tu faz essa conta. Guarda a resposta aí. Raiz cúbica de 4 menos raiz cúbica de 6 mais raiz cúbica de 9. Todo mundo sobre 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. Aí, finalizamos a continha aqui. Finalizamos, terminamos. Acabou-se o que se era doce. Show? Tranquilo? Amados, vamos fazer mais um exemplo. Esse exemplo aqui a gente fez com a soma. A gente vai fazer um exemplo, só que agora na parte de baixo vai aparecer uma subtração. Ó. Ah, professor, você virou a folha e eu vou esquecer o produto notável. Então vou anotar aqui para você. Já falei para você que tem uma subtração. Então você vai usar aquela parte A menos B. O A menos B você multiplicava por A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. E ele dava qual o resultado? A ao cubo menos B ao cubo. Agora, só partir para o abraço, que eu tenho certeza que até aqui você já sabe resolver. Você vai substituir o raiz cúbica de 7 no lugar do A. Então, no lugar do A é raiz cúbica de 7. Aquilo seria A ao quadrado? Fica raiz cúbica de 7 ao quadrado. Mais raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 5. Mais raiz cúbica de 5 ao quadrado. Toda operação que você faz embaixo, você tem que fazer onde? Em cima. Raiz cúbica de 7 ao quadrado mais raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso aí, isso aí. Continuando aqui. Vamos lá? 3 vezes raiz cúbica de 49. Já estou resolvendo a parte de cima, tá? Que era 7 ao quadrado, virou 49. Mais raiz cúbica. 7 vezes 5 dá 35. Raiz cúbica de 35. Mais raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é 25. Todo mundo soube. Você fez isso para poder pegar o seu A, que é o raiz cúbica de 7, e o seu B, que é o raiz cúbica de 5, e elevar ao cubo. Então vamos botar aqui, ó, raiz cúbica de 7 ao cubo menos raiz cúbica de 5 ao cubo. Aí, para finalizar a conta, é só resolver essa parte de baixo. A parte de cima já está resolvida, né? Vamos repetir a parte de cima, porque repetir é bem fácil. 3 raiz cúbica de 49 mais raiz cúbica de 35 mais raiz cúbica de 25. Todo mundo sobre... Aqui, ó, pode simplificar. Simplificando fica raiz... Já simplificamos, professor. Vamos botar aqui de novo. Raiz cúbica de 7 ao cubo. A gente simplifica do lado. Menos
raiz cúbica de 5 ao cubo. Escrevi de novo, a mesma coisa. Desnecessário, gastei tinta de caneta à toa. 3 raiz cúbica de 49, vamos lá. Mais raiz cúbica de 35, mais raiz cúbica de 25. Sobre, agora sim, corta logo, professor. Cortei aqui, deu 7. Cortei aqui, deu 5, menos 5. Aqui para cá eu só repeti a conta, tá? O que estava escrito aqui eu reescrevi aqui. Agora a gente tem que resolver isso. 3 vezes raiz cúbica de 49 mais raiz cúbica de 35 mais raiz cúbica de 25. Todo mundo sobre 7 menos 5. Repetir de novo, né? Vamos lá. 3 raiz cúbica de 49 mais raiz cúbica de 35 mais raiz cúbica de 25. Agora vamos tentar fazer essa subtração, hein? 7 menos 5 dá 2. Aqui, ó. Finalizamos a conta aqui. Amado, essa parte aqui eu só repeti, então foi desnecessária. Tá certa, mas isso é igual a isso. E essa parte aqui eu também só repeti essa, então foi desnecessária. Só que tá certo. Isso é igual a isso, é a mesma coisa. Eu só copiei daqui, ó, essa parte eu copiei e escrevi aqui. Essa parte eu copiei e escrevi aqui, tá? O resultado final é esse aqui, sem problema nenhum. Alunos, vamos passar para radical duplo. Vamos lá. Fala aí, aluno, tranquilo? Vamos lá, a gente vai começar a falar de radical duplo, que é uma matéria que alguns de vocês têm um pouquinho de dificuldade, e se a gente conseguir, no final der tudo certo, essa dificuldade não vai aparecer, vai estar tranquilinho. Amado, dá uma olhadinha aqui. Primeiro passo, radical duplo. Você tem raiz de raiz, ó, tá vendo? Raiz de raiz. Esse é o primeiro tipo de radical duplo. A gente vai ver 2 aqui nesse módulo. Então, primeiro tipo de radical duplo, raiz de A, mais ou menos raiz de B. A gente tem que melhorar isso aqui, Então, eu vou transformar isso em raiz de x, mais ou menos raiz de y. Em vez de virar raiz de raiz, eu quero transformar em duas raízes simples. Aqui é a parte que eu chamo de demonstração. Se você não quiser ver, só quiser ver como faz a conta, dá uma avançada. Só que eu acho legal ver a demonstração pelo menos uma vez, só para você entender que é uma coisa simples. Vamos lá. Eu quero tirar essa raiz quadrada aqui. Então, porque eu não quero que seja um radical duplo, eu quero que seja uma raiz simples. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Ah, professor, mas você tinha dito que não pode elevar ao quadrado. Não pode naquele caso, porque você só tinha uma parte. Aqui eu tenho duas partes. Eu elevo ao quadrado dos dois lados. Tranquilo? E a gente não está finalizando a conta elevando ao quadrado, tá? Isso aqui é só para a gente demonstrar, entender o que a gente vai fazer nas outras que vão aparecer número. Essa aqui é só com letra, uma questão literal. Vamos lá. Vou fazer tudo com mais, tá? Só que onde aparecer mais, também pode aparecer menos. Elevando ao quadrado aqui, você pode simplificar o quadrado com a raiz quadrada. Fica A mais raiz de B. Isso tem que ser igual. Elevando ao quadrado aqui, vira um produto notável. Vira, professor? Vira. Que produto notável isso aqui vira? É o x mais y ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Agora dá uma olhada. Quem está no lugar do primeiro não é o raiz de x? Quem está no lugar do segundo não é o raiz de y? Então você vai botar raiz de x no lugar do x e raiz de y no lugar do y. Eu vou fazer todo mundo com o mais. Só que se aparecesse o menos, era só manter o sinal de menos, tá? Vamos lá. Aqui era o quadrado do primeiro, então vai ficar raiz de x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é a raiz de x, vezes o segundo,
que é a raiz de y. Isso tem que ser mais raiz de y ao quadrado. Vamos continuar. Dá para simplificar, ó. Esse com esse simplifiquei e esse com esse simplifiquei. A mais raiz de b é igual a x mais raiz de y vezes raiz de x dá 2 vezes raiz de xy mais y. Amado, se liga. Eu vou deixar quem tem raiz de um lado e quem não tem raiz de outro. Só vou separar eles. A mais raiz de b, já está bem separadinho, é igual a x mais y, que não tem raiz, mais 2 raiz de b. Raiz de x vezes y. Eu só repeti, tá? Aqui não é raiz de b não. É raiz de x vezes y. Eu só repeti essa parte aqui de cima. Essa parte aqui eu repeti aqui. Ó, viu? E o y eu passei para frente. O que é interessante aqui do que eu achei? O a não tem raiz. O x e y também não tem raiz. Então eu posso igualar eles por causa do sinal do igual. O b, ele tem raiz. O raiz de 2 vezes xy também tem raiz, ó, quadrada. Então eu posso igualar essas partes. A é igual a x mais y e raiz de b é igual a raiz 2 raiz de x vezes y. Tranquilão? Aqui embaixo que eu coloquei, ó, a é igual a x mais y, b é igual a 2 raiz de x vezes y. Esse é o raciocínio que eu quero que você chegue. Você pode decorar e fazer essa conta, você pode decorar se quiser. Você pode simplesmente decorar ou você pode tentar fazer. O importante é que você tem que saber. Devo saber. Tranquilão? Tranquilão. Vamos lá aqui. Deixa eu pegar essa partezinha. Vamos. Resolvendo uma questão utilizando essa técnica, utilizando esse raciocínio. A primeira coisa que você pode fazer é a seguinte. 8 mais raiz de 60. É essa questão que você quer resolver, não é? Como que eu vou resolver essa questão? Você pode levar os dois lados ao quadrado e saber que esses dois lados vão dar raiz de x mais raiz de y. Você pode só pegar aquela parte inicial que eu falei e elevar ao quadrado. Então aqui a parte inicial, que você quer transformar isso nisso, e eleva ao quadrado, ver o que você acha. Elevando ao quadrado aqui. E elevando ao quadrado aqui. Vamos lá. Aqui vai ficar 8 mais raiz de 60, né? Raiz de 60. É igual, essa parte a gente já fez lá atrás. Eu vou voltar. Deu esse resultado aqui. X mais 2 raiz de xy mais y. É a mesma conta, tá? Eu só vou copiar, vou botar o resultado lá. Vou botar, inclusive, dessa forma mais bonita, tá? Logo, é a mesma conta. Eu vou pegar essa conta e vou botar o resultado. Isso aqui, ó, deu x mais 2 raiz de x vezes y mais y. Peguei o resultado que estava ali e já apliquei o meu produto notável. Vamos lá? Aqui, aluno. Continuando, a gente pode fazer isso aqui, ó. 8 mais raiz de 60 é igual a x mais y mais 2 raiz de x vezes y. Dá uma olhada. O 8 é o x mais y. O 8 é igual a x mais y. O 8 é igual a x mais y. O raiz de 60, eu vou anotar aqui no cantinho, tá? Pra gente só fazer a conta ali. Raiz de 60 é igual a 2 raiz de x vezes y. Para facilitar a sua vida aqui, vou elevar ao quadrado e tirar a raiz. Elevei ao quadrado aqui
elevei ao quadrado aqui. Corta a raiz com expoente, dá 60. Aqui, 2 ao quadrado dá 4. Corta a raiz com expoente, xy. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. 60 dividido por 4 é igual a x vezes y. 60 dividido por 4 dá 15. 15 é igual a x vezes y. Esse resultado que você achou, eu vou colocar aqui. Vou pegar esse resultado que a gente achou juntinho e vou colocar ali, ó. 15 é igual a x vezes y. Para você terminar a conta, você tem que pensar em dois números, x e y, que multiplicados dão 15 e somados dão 8. Aí você pode testar. 3 vezes 5 são os primeiros números que eu pensei que na multiplicação o resultado dava 15. 3 vezes 5, então aqui pode ser 3 e aqui pode ser 5. 3 vezes 5 é 15, 3 mais 5 é 8. Você achou a sua resposta. Achou a resposta do x e achou a resposta do y. Professor, acabou aqui? Não. Porque o que você queria era pegar o raiz de 8 mais raiz de 60 e simplificar. Para simplificar, é só botar aqui raiz. No lugar do x você bota 3. No lugar do y, ó, mais raiz de 5. Tranquilo? Show de bolinhas? Vou pegar aqui outro exemplo para a gente fazer. Dá uma olhada. Raiz de 12 mais raiz de 140. Raiz de 12 mais raiz de 140. Como eu fui rápido, eu vou deixar a folhinha aqui só para você tirar um print, ó. Print da tela, tirou já, perfeito. Aí copia depois aí na sua casa com paciência. Vamos lá, amados, queridos e dadivosos. Eu tenho aqui 12 mais raiz de 140. A gente vai utilizar essa parte aqui, que você deve saber. O A é x mais y e o B é igual a 2 raiz de x vezes y. Então, quem tem a raiz, você vai igualar com essa parte. E quem não tem raiz, você vai igualar com essa parte. Sempre. Quem não tem raiz aqui? O 12. Então, eu já vou escrever. Ó. Eu quero que isso aqui vire raiz de x mais raiz de y. O 12 vai ser igual a x mais y. Tranquilo? E o raiz de 140, eu quero que se torne igual ao quê? 2 raiz de x vezes raiz de y. Ah, isso aqui tem como eu melhorar para fazer minha conta. Eleva os dois ao quadrado. Ó, esse é o método prático, é um pouquinho mais rápido, tá? Eleva ao quadrado, deu 140. Aí aqui dá 4 x vezes y. Por quê? 2 ao quadrado dá 4. Cortou aqui, simplificou a raiz com expoente, deu xy. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, faz o quê? Dividindo. Então, 140 dividido por 4 é igual a x vezes y. 140 dividido por 4 dá 35. 35 é igual a x vezes y. No local aqui, ó, eu posso pegar o 35 e reescrever ele aqui embaixo. Reescrevendo o 35. 35 é igual a x vezes y. Agora acabou, pô. É só você pegar dois números que multiplicados dão 35 e somados dão 12. Para você resolver isso, ó, o 5 e o 7. 5 vezes 7, 35. 5 mais 7, 12. Aí acaba. Então isso aqui fica raiz de 5 mais raiz de 7. Você pode aplicar esse método prático se você quiser, ou se você quiser, você pode pensar mais um pouquinho, elevar ao quadrado e fazer a conta, descobrir o método prático. Você faz do jeitinho que você achar mais bonito. Aluno, dá uma olhada, agora a gente vai falar sobre o outro tipo de racionalização. Tranquilo? Show! Já voltamos já. Voltando aqui, amados, queridos, dadivosos, vamos terminar essa questão, vamos terminar radical duplo, aplicando isso aqui.
Esse é o outro caso que pode aparecer para vocês. Esse é o caso do aluno fenomenal. Se você souber isso, você vai ser fenomenal. Vamos lá. Que é quando eu tenho raiz, ó, raiz dentro de raiz, só que eu tenho 4 termos. Eu vou transformar isso aqui em uma soma de radicais simples, uma soma de raízes simples. Vamos fazer o que nós fizemos no último. Vamos elevar ao quadrado dos dois lados. Para quê? Para tentar achar o valor de x, o valor de y e o valor de z. Tranquilo? Vamos lá. Pegando isso aqui e elevando ao quadrado. A primeira parte é simples. Quando você eleva ao quadrado, você cortou o quadrado com a raiz. Aí fica a mais raiz de b mais raiz de c mais raiz de d. Pronto. A segunda parte é um pouco mais complicada, porque quando você elevou isso aqui ao quadrado, vira esse produto notável que eu botei aqui para te lembrar, que é o quadrado da soma de 3 termos. É o quadrado da soma de 3 termos. Então vamos lá. Vou ter que pegar esse aqui e aplicar nesse produto notável. O x está no lugar do a, o raiz de y está no lugar do b e o raiz de z está no lugar do c. Então quem está no lugar do a? O raiz de x. Botei aqui, raiz de x ao quadrado, porque ele estava no lugar do a. Aí você só vai substituindo. Mais raiz de y ao quadrado, porque estava no lugar do b. Mais raiz de z ao quadrado, porque o z estava no lugar do c. Agora é só completar, 2 vezes o primeiro, que é a raiz de x, vezes o segundo, que é a raiz de y. Mais 2 vezes raiz de x, que é o primeiro, vezes raiz de z, que é o terceiro termo. Se você for substituindo, também vai dar certo. Mais 2 vezes raiz de y vezes raiz de z. Agora que a gente botou isso tudo, o z, o x, o y, substituímos, vamos calcular, ver o que dá. Primeira parte eu vou repetir. A mais raiz de b mais raiz de c mais raiz de d é igual a x mais y mais z mais 2 raiz de x vezes raiz de y é raiz de x e y, mais 2 raiz de x vezes raiz de z dá raiz de xz, mais 2 raiz de y vezes z dá raiz de yz. Olha o que a gente pode afirmar. Eu tenho 3 raízes somando e uma parte sem raiz. Essa parte sem raiz, ela vai ser igual ao a, igualzinho a gente fez no anterior. Então, o a, ele vai ser x mais y mais z. O b vai ser quem? O raiz de b. O raiz de b, ele vai ser isso aqui, essa coisa horrorosa. 2 raiz de x e y. Então você bota aqui, raiz de b é igual a 2 raiz de x vezes y, raiz de x e y. O c vai ser quem? Vamos lá ver, vamos ligar. O c ligou aqui com a outra raiz. Raiz de c é 2 raiz de x e para finalizar aqui, o d. O d vai ligar com o último. Quem é o último? Raiz de yz. Então, d, raiz de d, no caso, é igual a 2 raiz de yz. Você pode fazer essa conta ou simplesmente você pode decorar o resultado final que você deve fazer. Devo saber. Que você deve saber. Que é importante que você saiba. Você pode decorar a conta ou você pode botar o resultado final que eu anotei aqui, tá?
O A era x mais y mais z. O B, raiz de B, era 2 raiz de xy. O raiz de C era 2 raiz de xz. E o raiz de D era 2 raiz de xy. Depois que a gente aprendeu isso aqui, depois que a gente viu isso aqui, você pode toda hora aplicar e resolver essa conta, só que aqui em vez de aparecer em A, B, C e D, vão aparecer números. Você pode ficar fazendo essa conta toda hora, ou você pode aplicar só o seu resultado final. Eu vou fazer aplicando o resultado final, tá? Eu vou pegar um exemplo, deixa eu pegar aqui, achei já o nosso exemplo. Nosso exemplo vai ser raiz de 10 mais raiz de 24 mais raiz de 40 mais raiz de 60. Nós vamos aplicar essa parte aqui final, tá? Eu sei que A, que é o termo que está sozinho, vai ser x mais y mais z. Então, o A é igual a x mais y mais z. Professor, para que eu estou achando x mais y mais z mesmo? Para você simplificar e escrever essa coisa horrorosa nessa forma. Raiz de x mais raiz de y mais raiz de z. Z. Só que em vez de A você tem um número, não tem? Então em vez de A você tem um número que é o número 10. 10 é igual à soma dos termos x mais y mais z. Depois, 24, que é o seu B, é igual a 2 vezes raiz de xy. Só estou copiando de trás, tá? Tá escrito aqui atrás, eu só estou copiando. Aí você pode aplicar aqui, ó. O B é quanto? 24. 24, raiz de 24, na verdade, é igual a 2 vezes raiz de xy. Eleva os dois lados ao quadrado, ó, elevando os dois lados ao quadrado, você fica com o seguinte, simplificou aqui o 24 e a raiz, ficou só o 24, né? Simplificou o quadrado com a raiz, 2 ao quadrado dá 4, simplificou o quadrado com a raiz aqui, deu xy. 4 está multiplicando, passa para o lado dividindo. Então aqui deu 6 é igual a x vezes y. Vamos guardar essa informação. Você vai guardando as informações mais simples que você encontra, que a gente vai precisar reunir elas no final. Vamos lá. Achamos que 6 era x vezes y e achamos que x mais y mais z dava 10. Vamos continuar resolvendo. O c, ele era igual a 2 raiz de x vezes z. Então, vamos colocar aqui, ó. Quem está no lugar do c? Não é o 40? Raiz de 40? Raiz de 40 é igual a 2 raiz de x vezes z. Eleva os dois lados ao quadrado. Aí você fica com o seguinte, 40 é igual a 4, que é 2 ao quadrado. Simplificou aqui, ó. Vai sobrar só quem? X, z. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, 40 dividido por 4, posso botar o 10 direto? Pode, professor. Obrigado, aluno. Só passei o 4 para lá dividindo. 40 dividido por 4, 10. 10xz. Informação importante. Dá uma guardada nessa informação. A última parte da nossa formulinha que a gente descobriu ali atrás, que a gente precisa aplicar, é a raiz de D. Ó. Só estamos aplicando isso. Vamos lá aplicar a raiz de D. Raiz de D é igual a quem sobrou, que foi o y e z. 2 vezes raiz de y vezes z. Então aqui vamos botar raiz de D. Quem é o número que está no lugar de D? O 60. Tá vendo aqui, ó? Tá enxergando? Raiz de 60. Então, raiz de 60 é igual a 2 raiz de y vezes z. Eleva os dois lados ao quadrado. Elevei os dois lados ao quadrado aqui, simplifiquei. Deu 60 é igual a 4. Simplifiquei aqui,
4YZ. Deu 4YZ. O 4 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Perfeito, perfeito. Aqui então vamos. 60 dividido por 4 é igual a YZ. 15 é igual a YZ. Vamos finalizar a nossa conta aqui. Dá uma olhadinha, ó. Tranquilo? Estamos finalizando a conta. Vou pegar as informações que a gente encontrou. Primeira informação. X mais Y mais Z é igual a 10. Vou anotar aqui. X mais Y mais Z é igual a 10. Segunda informação. X vezes Y é igual a 6. X vezes Y é igual a 6. Terceira informação, terceira pista. X vezes Z é igual a 10. X vezes Z é igual a 10. Quarta e última pista, Y vezes Z é igual a 15. Então, Y vezes Z é igual a 15. Agora nós vamos tentar descobrir o valor de X, Y e Z, sabendo isso aqui. Você pode aplicar, isso é um sisteminha, só que se você tentar resolver desse jeito, vai dar bastante trabalho, resolver substituindo e tal. Vamos tentar descobrir dois números que multiplicados dão 6, e esses números têm que se repetir aqui. Para dar 10, se repetir para dar 15, e tem que se repetir aqui, ó, para a soma deles dar 10. Dois números que multiplicados dão 6, eu vou tentar aqui, logo, de cara, o 2 vezes 3. 2 e 3. Então, dessa forma, eu falei que x vale 2 e y vale 3. Já estou substituindo. Então, aqui onde tem x eu boto 2. Aqui onde tem y eu boto 3. Vamos tentar completar agora. X é 2, y é 3. Substituindo os casinhos, ó. Onde tinha x, já coloquei o número 2. Onde tinha y, já coloquei o número 3. A gente tem que verificar se vai continuar dando certo. Um número que você multiplica por 2 para dar 10. 5. Então, embaixo, para que isso seja certo, também tem que ser 5. 3 vezes 5 deu 15, certinho. Então, viu? Achamos aqui o 2 e 3. 2 vezes 3 que dava 6. 2 vezes 5 dava 10. E 3 vezes 5 dava 15. Para verificar se o nosso resultado está certo, é só testar a soma. 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. Realmente a soma dá 10. Então, conseguimos achar o valor do x, que é 2, do y, que é igual a 3, e do z, que é igual a 5. Depois que achamos esses resultados, para que eles serviam? Você tinha essa conta aqui. Raiz de 10 mais raiz de 24 mais raiz de 40 mais raiz de 60. E queria simplificar para tornar raiz de x. No lugar do x, você está botando o 2. Mais raiz de y. No lugar do y, você coloca o 3. Mais raiz de z. No lugar do z, você coloca o 5. E acabou a sua conta. Olha, a gente tinha isso aqui no início. A gente queria transformar nisso aqui. Para conseguir transformar, a gente fez essas contas, viu? Contas grandes. Até achar que raiz de 10 mais raiz de 10 mais raiz de 24, raiz de 40, raiz de 60, essa raiz horrorosa aqui, esse radical duplo, a gente conseguiu transformar em raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 5. Valeu a pena, não valeu, aluno? Valeu, valeu. Ó, tamo junto. Finalizamos essa aula. Ó, fica atento nas aulas online, ao vivo, que estão acontecendo, para você conseguir tirar suas dúvidas, tranquilo? Valeu, abençoado, amado. Beijinhos.